Prepare-se para uma revelação que mudará sua visão sobre o fim dos tempos. O quarto selo do Apocalipse está prestes a ser desvendado. A cavalgada da morte e do inferno, um dos momentos mais impactantes da profecia bíblica, está diante de nós. O que isso significa para o mundo hoje? Como essa visão apocalíptica se aplica ao nosso tempo? Convido você a mergulhar comigo nas profundezas das Escrituras e entender os terríveis eventos que se aproximam. Não é apenas uma visão do passado, mas uma advertência para o futuro. Que os ouvidos espirituais estejam atentos, pois o tempo está perto. Se você está gostando deste assunto e deseja saber mais sobre os próximos selos e as revelações de Apocalipse, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. O quarto selo. Vamos falar hoje do cavalo amarelo que está no livro de Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Quando o cordeiro abre o quarto selo, o apóstolo João tem uma visão aterrorizante: um cavalo pálido, montado por um cavaleiro chamado Morte, seguido pelo inferno. A abertura deste selo revela o desfecho trágico das consequências trazidas pelos 3 selos anteriores. A guerra, a fome e a injustiça culminam em uma onda devastadora de morte, afetando diretamente um quarto da humanidade. A cor do cavalo, pálido ou amarelo. A palavra grega usada para descrever a cor do cavalo é chloros, que se refere a uma cor pálida, amarelada ou esverdeada, similar à palidez de um cadáver. Essa cor sugere deterioração, doença, morte e decadência física. A imagem que João vê evoca a fragilidade da vida e o estado em que a Terra se encontra durante esse período de julgamento, um cenário de morte iminente e inevitável. O cavaleiro sobre o cavalo pálido é identificado simplesmente como Morte. A personificação da morte aqui revela que esse cavaleiro, sob a autoridade de Deus, tem a função de tirar a vida de uma vasta quantidade de pessoas. A morte, como sabemos, é o destino final de todo ser humano, mas neste contexto, ela aparece como um agente de julgamento divino. A morte é tanto física quanto espiritual, trazendo consigo a realidade da separação eterna para aqueles que não estão reconciliados com Deus. A morte é descrita como tendo poder sobre a quarta parte da Terra, o que significa que 25% da população global será dizimada. Este número não é apenas literal, mas simboliza a magnitude da destruição e a severidade do julgamento. Em termos históricos e proféticos, isso representa uma das maiores catástrofes já vistas, um evento que causará devastação em uma escala incomparável. Atrás da morte, segue o inferno ou Hades, que representa o destino final daqueles que sucumbem à morte sem estarem em Cristo. O Hades, no contexto bíblico, é o lugar de espera para os mortos injustos, aqueles que estão separados de Deus. Ao seguir a morte, o inferno está recolhendo as almas dos mortos que não têm esperança de ressurreição para a vida eterna. A imagem da morte e do inferno juntos é uma dupla aterradora que simboliza não apenas o fim da vida física, mas também a segunda morte, a condenação eterna que aguarda os que não estão salvos. Essa combinação ressalta a urgência do arrependimento, pois aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida enfrentarão o inferno, o lugar de sofrimento eterno, como um julgamento final. A morte usa 4 agentes de destruição. A espada aqui simboliza a guerra e a violência. A destruição causada por conflitos armados não cessa com o quarto selo, mas se intensifica. Ao longo da história, guerras sempre foram uma das maiores causas de mortes em massa. Aqui, a guerra é ampliada a uma escala global, como uma ferramenta da morte para dizimar populações inteiras. Na Bíblia, a espada é frequentemente associada ao julgamento de Deus, indicando que ele permite que esses conflitos devastadores ocorram como parte de seus planos soberanos. Continuando o tema do terceiro selo, a fome é uma ferramenta poderosa da morte. A escassez de alimentos já mencionada anteriormente agora atinge um ponto de catástrofe, onde a falta de provisões faz com que multidões morram de inanição. Essa fome global pode ser o resultado das guerras e dos desastres naturais, ou mesmo um julgamento direto de Deus sobre a desobediência humana. A fome, além de matar diretamente, enfraquece populações inteiras, deixando-as vulneráveis a doenças e outras formas de destruição. A palavra traduzida como peste ou pragas aponta para doenças devastadoras que se espalham rapidamente, matando milhões. A Bíblia frequentemente menciona pestes como parte dos julgamentos de Deus sobre nações que se rebelam contra ele. Durante esse período, doenças, epidemias e pandemias se alastrarão,
levando ainda mais vidas. A morte usará essas pestes para cumprir seu papel de trazer destruição sobre uma quarta parte da terra. Esse detalhe é intrigante. As bestas selvagens podem ser entendidas de forma literal, representando ataques de animais que, famintos devido à escassez de alimentos, se voltam contra os humanos. Outra interpretação possível é que essas feras simbolizam figuras de autoridade brutalmente cruéis, líderes que, como animais selvagens, oprimem e destroem seu próprio povo. Em ambos os casos, as feras são instrumentos de destruição e julgamento. O quarto selo revela que o julgamento de Deus é abrangente, impactando não apenas o físico, mas também o espiritual. A morte, acompanhada do inferno, nos lembra que o destino eterno dos seres humanos está em jogo. Aqueles que rejeitaram a salvação oferecida por Cristo encontrarão não apenas a morte física, mas também a condenação eterna no Hades. Este selo é um aviso claro de que o tempo de arrependimento está se esgotando. É um chamado urgente para que a humanidade busque refúgio em Cristo, o único que pode dar vida eterna e livrar-se do poder da morte e do inferno. O Cordeiro que abre os selos é o mesmo que oferece redenção e salvação. A ideia de morte e destruição em massa, seguida pelo julgamento espiritual, não é nova nas Escrituras. Em passagens como Ezequiel capítulo 14, versículo 21, Deus menciona 4 juízos terríveis: espada, fome, feras selvagens e peste que ele traria sobre Jerusalém por causa de sua desobediência. Esses mesmos 4 juízos aparecem novamente aqui, indicando a continuidade do plano de Deus ao longo da história bíblica. Além disso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. O Apocalipse nos mostra que, apesar do poder da morte e do inferno neste tempo de julgamento, eles serão finalmente derrotados. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, lemos que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Isso confirma que, no final dos tempos, a morte e o inferno não prevalecerão contra aqueles que pertencem a Cristo. A abertura do quarto selo nos faz refletir sobre a fragilidade da vida humana e a certeza do julgamento. Estamos vivendo em tempos de guerra, fome, doenças e desastres naturais, o que nos lembra que o cenário descrito no Apocalipse não está tão distante. Mais do que nunca, é tempo de levarmos a sério o chamado ao arrependimento e à salvação. Para aqueles que estão em Cristo, o temor da morte e do inferno é removido, pois ele venceu ambos através de sua morte e ressurreição. Não sei a que horas você vai ouvir essa mensagem. Mais uma vez, aqui é o evangelista Ronaldo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Conto com seu apoio para levar essa mensagem ainda mais longe.